E aí, turma, prazer. Hoje mais um dia, mais um episódio. E hoje, com quem a gente tá, Thales? Vou ter que ler o currículo dele aqui porque é um pouco extenso, tá, pessoal? Então vamos lá. Formado em Gestão Pública, MBA em Tecnologia e Sustentabilidade no Agronegócio, jornalista, piloto de helicóptero, empreendedor e político filiado ao MDB. Segundo vereador mais jovem do município de Butiá, conselheiro do Sebrae e hoje chefe de gabinete da Secretaria de Agricultura. Hoje a gente fala com Joel. Fala, gurizada. Fala, tudo bem? Obrigado pelo convite e satisfação estar aí hoje poder conversar com vocês nesse modelo tão bacana que é o podcast que eu já tenho acompanhado. E estou aí para contribuir e divagar sobre alguns assuntos interessantes aí para o público do podcast. Maravilha. É isso. Vamos lá? Bom, Joel, para a gente dar início então na conversa, a gente sempre gosta de contextualizar quem nos assiste e a gente quer entender, primeiro de tudo, o que levou o Joel lá de Butiá, cidade do interior do Rio Grande do Sul, guri destaque da Semana do mundo tradicionalista, a entrar no mundo da cultura, no mundo da política, e investir energia nesse tempo. O que te atraiu nesse mundo? A política hoje em dia sempre é um termo muito complexo da gente falar num país tão dividido, né, como isso. Eu comecei na política um pouco antes, né, dessa polarização que hoje a gente vive, ainda que na época que eu tenha começado. Tradicionalmente, assim, eu venho de uma família que não é uma família de políticos tradicionais. Enfim, minha mãe tinha uma ligação política comunitária. Assim, minha mãe fazia uma política muito comunitária na minha cidade, envolvida com a associação de pais e alunos excepcionais na APAE. Uhum. Ela tinha relação com associações de moradores, né? Então, me criei nesse meio, assim, político mais social que minha mãe participava. Mas com 16 anos, eu já participava dos movimentos jovens políticos, né, de alguns partidos políticos na minha cidade. E aos 18, eu fui convidado a concorrer a vereador a primeira vez. Mas 18, fazendo faculdade, não era bem aquela vibe, assim, né, de... Bom, a gente está aqui na PUC, nesse universo todo que é esse mundo acadêmico, assim, tu não está muito preocupado com as questões do futuro do país ou da tua cidade e tal, porque mais é curtir, faculdade, festa, enfim, né? E aí depois, mais tarde, sim, aí com a minha participação, eu trabalhei como jornalista, então eu trabalhei muito tempo lá em rádio e jornal, fui editor-chefe de jornal, fui apresentador de programa de rádio, enfim, fazia cobertura de eleições, entrevistas, e cuidava muito dessa parte política. Então isso começou a me dar mais interesse de participar de algum momento de um pleito, né, de uma eleição, e gostar mais do assunto. E aí foi com 24 anos, eu sou convidado a concorrer a vereador pela primeira vez. Eu sou convidado como vereador de novo e concorro pela primeira vez. E aí, quando eu concorro pela primeira vez, eu não me elejo por 50 votos. Eu fico como suplente, primeiro suplente vereador. Participo ali, algumas coisas relacionadas ao partido, etc. e tal. Mas eu tenho uma grande decepção com a política nesse meio tempo, né? Quando tu começa a participar mais por dentro e tu vê os movimentos partidários internos, isso me impactou muito, né? E me fez com que eu rompesse comigo mesmo com a participação política. Decidi comigo mesmo naquele momento que eu ia sair do partido político, que eu ia tocar a minha empresa, eu era sócio de um jornal, jornal online, depois jornal impresso, enfim. Também eu tinha muito essa questão de presença online, TV online, etc e tal. Tocar esse meu negócio e... Azar, não queria saber de política, né? Mas isso acabou me dando mais visibilidade na cidade. As pessoas conheciam as minhas pautas, meus movimentos até mesmo de oposição ao governo que estava, enfim. E o meu Dindo era presidente do MDB local na época. E aí ele que me vem, faz a proposta, me convida para participar, junto com outros políticos da época, o próprio, né, hoje conselheiro do Tribunal de Contas, Edson Brum, o Edvilson Brum, que hoje é deputado e coincidentemente pela primeira vez meu chefe, trabalha comigo hoje lá na agricultura. E isso lá pelo ano 2015, então 10 anos atrás. Me convencem, eu resolvo me filiar no MDB e concorrer a vereador novamente. E aí eu concorro a vereador, me elejo, o segundo vereador mais jovem da história de Butiá, com 26, 27 anos. E depois faço um mandato muito bacana, muito propositivo, com muitas ideias novas, um mandato diferente na cidade, de oposição com responsabilidade, mas não esse negócio que hoje em dia que a política virou dessa oposição por ser oposição, sim, essa gritaria, a gente vê hoje em dia na rede social, às vezes tu cansa de ver os vídeos, né? Porque assim, é uma energia que os caras gastam para fazer vídeos assim, com coisas alarmantes que não são tão alarmantes. É mais um show do que... Muito mais caça-like, enfim, entretenimento do que política em si. E aí
por conveniência do destino, enfim, acabo concorrendo a prefeito no ano de 2020, no ano da pandemia, um ano muito difícil. Mas o grupo que eu apoiava, enfim, a cidade ia ter uma eleição praticamente plebiscitária, só tinha um candidato que era da situação do governo, com o nome já posto na sociedade. Acontece uma série de outros fatos políticos na região, enfim, que mudam o cenário eleitoral, me convidam a participar. Uma eleição muito difícil, naquele ano de pandemia, mas eu resolvo topar a participação, ainda que eu estava com uma reeleição meio que encaminhada e tal, participo da eleição de prefeito, não me elejo por 1.000 votos, foi 4.000 a 5.000 votos aquela eleição, lá em Butiá. E em seguida sou convidado a trabalhar então com o então deputado na época Edson Brum na Assembleia. Na sequência ele vira secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, me convida para ser secretário adjunto dele. Eu fico um ano e pouco como secretário adjunto dele. Ele é convocado ali para ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado e eu acabo substituindo ele no governo Ranolfo já. Acabo substituindo ele, viro secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico até o final do ano de 2022. A reeleição do governo Leite, agora com o Gabriel do MDB de vice. E aí eu topo outro desafio, o convite do Gabriel e dos demais membros do MDB, que é ser chefe de gabinete, ali um pouco da parte de inovação, novos mercados, tecnologia, também falando sobre esses assuntos na agricultura. E começamos em 2023, ali sigo até hoje. Trocamos de secretários algumas vezes, né? Então eu fui chefe de gabinete do secretário Giovanni Feltz, que acabou se elegendo prefeito de Campo Bom, depois chefe de gabinete do Clair Kuhn, que assumiu agora por um tempo até o início do mês passado, e agora recentemente empossado secretário de Agricultura, o deputado Edilson Brum. Então passei por esses 3 secretários na secretaria. E dentro da esfera da política a gente tem diversas nomenclaturas, tá? O nosso público aqui, Joel, ele é um público bem diverso. Tanto nasce das finanças e do empreendedorismo, que é de onde nós somos, né? Só que a gente quer expandir o leque. Então, já trouxemos do ramo fitness também, do empreendedorismo, finanças, e agora a gente está falando da parte da política, tá? E contextualizando um pouco melhor até para quem assiste, vamos lá. Como que é o dia a dia de um chefe de gabinete no geral, tá? E o chefe de gabinete da Secretaria da Agricultura? Assim, no primeiro escalão do governo, assim, nos cargos de liderança, como a gente chama na secretaria, dentro do governo, a gente exerce múltiplas funções. Principalmente porque, né, além de coordenar o gabinete do secretário, então, que é coordenar o dia a dia do secretário, a rotina do secretário, a agenda do secretário, as atividades do secretário, a gente tem toda uma parte também de atendimento às questões dos municípios, então as políticas públicas que chegam até os municípios, os programas que chegam até os municípios, a parte da onde o orçamento sai do cofre do Estado e faz diferença na vida das pessoas, né? Também passa por a gente isso. A parte de política de expansão de mercado, abertura de novos mercados, a Expo Inter, que hoje ainda é a maior feira de exposição de animais e agronegócios da América Latina, também está dentro do nosso escopo. Coordenação do interior, que a gente tem coordenadores regionais e brainstorms de ideias mais variadas, né? Um exemplo que eu posso te dar, eu participo de algumas missões internacionais desde o início do governo, então já participei de missões internacionais para os Estados Unidos com o governador Eduardo Leite, já participei de missões só sobre a área técnica de energias renováveis e energias verdes na Alemanha e na Holanda, já participei de feiras internacionais na parte de alimentos e sustentabilidade na Alemanha. Recentemente, nesse governo, eu participei de uma feira de vinhos e do setor vitivinícola na Itália, na Vinitaly, que a gente abriu a feira com a participação do Estado quando eu era secretário, depois por mais 2 anos pela agricultura. Nós subsidiamos um stand governamental do Estado do Rio Grande do Sul com promoção comercial das marcas gaúchas. Ano passado ela virou uma missão do governador Eduardo Leite, que foi até a Itália, a feira de Hannover. Depois, agora participei recentemente também de uma missão de abertura de mercados nossa, a primeira missão da história do Rio Grande do Sul para a Índia, com o vice-governador Gabriel, em novembro do ano passado. Participei da COP no Azerbaijão, na COP 29 no Azerbaijão, que fala especificamente sobre essas pautas de sustentabilidade, que para nós isso é tão sensível e tão caro esse tema, né, depois das cheias, enfim, e das intempéries climáticas que a gente tem. Então, a gente também
utiliza desses métodos para conhecer o que o mundo está falando, para entender o que o mundo está falando e trazer essas ideias para arejar as políticas públicas para dentro do Estado. Um assunto que a gente viu, por exemplo, nessa última missão que eu falei, a gente foi na Itália, depois passou na feira de Hannover, na Alemanha, foi as indoor farms, né, que são as fazendas, tem tomado conta já no mundo todo, são fazendas dentro de pavilhões, né? Não fazendas no sentido como a gente conhece, mas produção de hortaliças, de verduras, com inteligência artificial, com sistemas de controle de umidade, com sistemas de controle de irrigação, tudo na medida certa para que, da maneira mais sustentável possível, aquele alimento seja gerado. Em São Paulo, a gente tem já a maior da América Latina. No Rio Grande do Sul, o sistema é muito novo, muito novo ainda, não tem ainda nenhum case no Rio Grande do Sul, mas no Brasil a gente já encontra em São Paulo. E China, Europa, né, na Ásia, são cada vez mais comuns esses sistemas, né? A Siemens, que é uma grande empresa da área de tecnologia, é uma das detentoras da tecnologia que usa inteligência artificial para fazer esses controles de umidade, de uso de água, de fertilização, de irrigação dessas indoor farms na Europa. Já tem plantas de pavilhões já de muitos metros quadrados. Então, isso tudo a gente começa a ver lá fora e traz para dentro do Estado e contribui para as políticas públicas. É claro que, no sentido da agricultura que eu estou agora, a nossa política é muito reativa, porque as questões climáticas cada vez mais batem na nossa porta. Então, quando nós chegamos na Secretaria, a gente vinha de uma segunda seca muito grande. Então, se baixa a cabeça, se trabalhou muito nas políticas de irrigação, né? De irrigação, de financiamento, irrigação de auxílio e subvenção, de como o Estado pode contribuir para ficar menos caro para o produtor comprar esse pivô, abertura de poços, microaçudes, tudo que envolve qualquer tipo de políticas externas que possa contribuir para a reservação de água e para que não falte água na hora de fazer a produção. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma questão sanitária muito forte. Então, a gente passou por gripe aviária em animais silvestres, gripe aviária em mamíferos que teve. A gente teve um caso de algels, que é uma doença no porco que dá mais na região da fronteira. Mas tudo o nosso sistema veterinário oficial, que controla, que tem todo esse controle sanitário, que faz o Rio Grande do Sul ser um case de sucesso, ele é extremamente eficiente. É ele que nos dá a segurança de ter hoje um rebanho de bovinos sem vacina de febre aftosa, que isso tem um valor agregado maior. Esses focos que apareceram de gripe aviária, todos foram rapidamente controlados e sem risco nenhum para as granjas comerciais, o que influencia direto na exportação, né? A China, inicialmente, na primeira notícia, ela pega e freia, ela fecha todas as portas de exportação da carne de frango do Brasil, quando tem notícia da gripe aviária. E aí, com os serviços veterinários oficiais, o Rio Grande do Sul é um exemplo disso, os fiscais veterinários que trabalham muito nessa área, eles conseguem comprovar que todo o sistema de controle funciona, é eficiente e reabre o mercado de exportação. Então, essa rotina de apagar incêndio é meio que uma rotina na agricultura, e quando sobra um tempo a gente consegue falar um pouco mais sobre inovação, sobre as novas tendências de mercado, abertura de mercados. A gente foi para a Índia há pouco tempo, e eles têm um apetite comercial gigantesco por coisas. Por suco de uva, por exemplo, que a gente é um dos maiores produtores do Brasil. Pelos nossos vinhos, né? Então, imagina, nós estamos falando de um lugar que tem 1,5, 1,6 bilhões de pessoas que precisam comer, que precisam se alimentar. O que o país só produz já não dá conta mais dele, então eles precisam. Né? A gente não tinha esse olhar para a Índia tão atencioso como a gente está tendo agora. Né? A gente pensa muito em China, a gente pensa muito nesses mercados mais crescentes, né? Que a China hoje domina as exportações de commodities do Brasil. Mas, por exemplo, Filipinas é um país que recentemente reconheceu o status sanitário do Rio Grande do Sul e hoje já importa mais proteína animal do que a própria China, por exemplo, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, mesmo com a China nessas instabilidades sanitárias que acaba fechando o mercado, a Filipinas, com o seu sistema sanitário, fitossanitário, eles acabaram no ano passado equilibrando as importações de carne brasileira, especial do Rio Grande do Sul, mais do que a própria China. Não a Filipinas, que é um país que não é pouco, é Filipinas. E a população de Filipinas?
Porra, de cabeça eu não me recordo, assim, mas... mas provavelmente... décimo da China, né? Mas, enfim. Então, assim, e agora a gente passou a ter essa lupa, esse olhar especial para a Índia, né? Desde novembro do ano passado. Em janeiro surgiu a oportunidade de participarmos de uma primeira feira só de bebidas, que a gente levou lá os vinhos do Rio Grande do Sul, os sucos do Rio Grande do Sul. Eles têm um apetite gigantesco, então, assim, a gente tem trabalhado muito nisso. Maçãs, frutas brasileiras, eles querem muito, né? O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de maçã e um dos maiores exportadores junto com Santa Catarina para a Índia. Eles querem aumentar o consumo. Então, aí sempre quando sobra um tempinho em meio a esse temporal de literalmente, né, de apagar incêndio. Apagar incêndio, e tem esse temporal de interferências climáticas que a gente tem, hora seca, hora chuva demais, hora alguma doença, alguma ameaça sanitária, a gente consegue dar uma equilibrada e falar um pouco sobre essas coisas todas que acontecem no mundo, que podem ser usadas aqui dentro como no sentido de inovar e melhorar a produção. Baita contextualização. E eu só vou revisitar 2 pontos, tá, Joel? Primeiro de tudo, com que idade foi que assumiu quando a secretaria, o cargo de chefia? Entendi. Quando eu assumi como chefe de gabinete da secretaria? 34, eu acho. Essa volta. 35 anos. Eu pergunto, mas depois eu volto nessa questão, só para deixar anotado. Mas eu até tenho elencado algumas perguntas que eu quero te fazer, mas antes eu quero entender e também dar um ensejo para quem tem vontade de seguir. E voltamos uns passos, né? O o chefe de gabinete, alguém que é presente na política, tem significância ali dentro, precisa como características, como habilidades que façam tu se desenvolver, ter valor dentro desse mercado? Sabe que assim, o cargo, eu aprendi isso na política convivendo dia a dia. O status do cargo político, o vereador, o prefeito, o deputado, o secretário, o chefe de gabinete, ele é muito efêmero. Sabe que é uma coisa que é muito rápida. Tu piscou e passou. Então, assim, as pessoas, às vezes, na política, quem está olhando assim, o chefe de gabinete, o secretário de Estado. Mas isso passa, sabe? Eu sempre falo sobre esse assunto, eu digo o seguinte, eu primo pelas relações interpessoais com as pessoas, porque os cargos são efêmeros, eles vão passar. Ele é 1 ano, ele é 2 anos, o mandato tem 4 anos, ele passa. Mas as relações que tu faz com as pessoas, as pontes que tu constrói, elas ficam para sempre. E isso, para quem gosta de política, e tudo isso tem a relação de tu construir pontes que te liguem com as pessoas e que resolvam problemas, que façam coisas que impactem positivamente na vida das pessoas. Influenciam de verdade. Essa é a grande paixão da política. Então, assim, por exemplo, nessa tua linha do tempo, olha só, eu concorri a vereador a primeira vez com 24 anos, me elegi com 28, vereador, concorri a prefeito com 32 anos. Depois eu vi o secretário de Estado com 33 para 34 anos e depois chefe de gabinete agora com 35 e nesse momento tem 37 anos. Então, são mais ou menos aí uns 10 anos diretamente envolvido em cargos eletivos ou comissionados, vamos dizer assim, são praticamente 10 anos. E eu acho que o grande valor na política que se perdeu nos dias de hoje é que tu tem muito discurso e pouca ação. Quando tu vê um país dividido e quando tu vê um país polarizado, nos meios radicais, entre direita e esquerda, o que acontece? Tu acaba perdendo muito tempo e muita energia com discursos e com narrativas que não geram absolutamente nada. De valores e nada de... Nada, entendeu? Então, por exemplo, assim, não me interpretem mal, mas, por exemplo, assim, a esquerda gosta muito de discutir a pauta de gênero. É um assunto que ele deve ser tratado? Ele é um assunto que ele deve ser tratado. Mas ele não pode ser o número 1 da minha política pública. Né? Ele está ali dentro das escolas, tem um filho de 9 anos, então é importante para uma criança saber as diferenças, que hoje em dia das relações tem, como saber tratar as pessoas, ter educação com isso. A pauta racial ela é importantíssima para isso, então ter o respeito com o próximo, essa questão de, hoje a pauta do dia de hoje, né? Os feminicídios que aconteceram no feriadão. Então, ele é menino, como ele saber lidar com uma mulher, né, ter educação, etc. E tal. São pautas importantes, mas elas têm um grau de escala. Ao mesmo tempo que, quando tu olha para as pautas de direita, que bandido bom é bandido morto, que é um CPF a menos, que não sei o quê. Então, assim, a gente perde muito tempo, perde muita energia em pautas que não são construtivas. Eu
já dentro da escola do próprio MDB, eu entendo que assim, a gente precisa falar sobre desenvolvimento econômico com responsabilidade social. O Brasil é um país muito grande, né? Eu falei da Índia agora com 1,6 bilhões, mas assim, que é uma coisa fora da curva, mas nós temos 200 milhões de habitantes. É um país muito grande, é um país diverso, com muita desigualdade social. São 4 ou 5 Brasis dentro dessa extensão territorial. A maneira que eu abordo uma política pública no Rio Grande do Sul nem sempre quer dizer que ela vai dar certo no Rio Grande do Norte ou no Ceará. Porque a realidade cultural, as experiências das pessoas que estão ali são totalmente diferentes. O Rio Grande do Sul tem a característica de ter essa leva imigracional. Nós somos um povo mesclado dos espanhóis, né, que vieram através das missões, as reduções jesuíticas. Nós temos muitos açorianos, portugueses, e a gente tem muito italiano e muito alemão. Além de outras, né, a gente tem poloneses, tem vários outros. Mas, assim, especificamente, nós temos 4 grandes levas de imigração no Rio Grande do Sul. Enquanto que tu tem, por exemplo, uma Amazônia que ela é dotada de povos nativos. Eu vi agora esses dias a Amazônia é o estado que mais tem povos nativos, estão falando de cerca de 500 mil habitantes declarados de alguma raça étnica ligada aos indígenas. Então, é preciso entender que uma política de desenvolvimento do Rio Grande do Sul não vai dar certo na Amazônia. E eu preciso entender que uma política social que precisa ser prioridade na Amazônia não precisa ter Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul agora, no último ranking que eu vi, também desse final de semana, desse feriado, o Rio Grande do Sul hoje é o estado com um dos menores índices de desigualdade social do Brasil. É o número 1 do ranking do CLP. Então, assim, é um estado que tem um histórico tradicional desenvolvimentista. E quando a gente fala a nível Brasil da política, os jovens acabam seduzindo pelos discursos que soam melhor naquele momento. Enfim, a gente vê muita modinha, né, dentro disso, tanto de esquerda e de direita. E eu sempre digo que a política de centro não é ser centrista ou ser murista, mas é entender que eu preciso absorver o que é o melhor da esquerda e o que é o melhor da direita e trazer aquilo como uma política pública que vai gerar resultado na vida das pessoas. Nem tanto só o mercado, como nem tanto só o social. Bolsa Família ajuda e ela é importante para distribuir renda? Mas ela não vai tirar o Brasil da situação no país terceiro mundo. Assim como a gente fala sobre mercado, ele é importantíssimo falar sobre isso, investimento, bolsa de valores, etc. e tal, mas eu tenho que entender que eu tenho uma população na escola que não está conseguindo somar. Tem uma geração, aí vem pós-pandemia, uma geração de crianças que não estão conseguindo somar, estão saindo da 3ª e da 4ª série sem saber as 4 operações básicas. Então eu preciso achar esse meio termo. É um quebra-cabeça, né? Eu preciso achar esse meio termo e equilibrar isso dentro da política pública. E para mim, Joel, essa para mim é o desafio mais fascinante da política, que é justamente entender as nuances, conseguir olhar o Brasil de cima para baixo, sair das bolhas, ler, eu gosto muito de fazer isso, ler e ouvir políticos de direita, ler e ouvir políticos de esquerda, e entender o que leva eles a pensar daquela forma e conseguir extrair daquilo que eles falam aquilo que pode sim virar no papel uma política pública. E não algo raso de narrativas fáceis, porque eu sempre digo, na política, se tudo fosse tão fácil resolver, se o discurso fosse tão fácil, porque a gente olha hoje no YouTube, enfim, no Instagram, no TikTok, jovens políticos que vêm com discursos rápidos, rasos, bonitos e não, é o seguinte, que resolve o problema. E quando eles entram no poder, seja deputado, seja governador, seja prefeito, eles não resolvem. Porque tu precisa entender como o sistema funciona. Mas tu veja, porque o Brasil, porque não sei o quê, porque a burocracia, porque a corrupção, etc e tal. Sim, eu concordo com tudo isso, são problemas do Brasil, mas eu tenho que entender de como eu faço parte da política, que para mim é uma paixão, e eu consigo ultrapassar tudo isso, eu consigo vencer isso. Eu consigo combater a corrupção, eu consigo extrair o que tem de melhor, eu consigo diminuir a burocracia, ou eu consigo criar a burocracia quando necessário, porque a burocracia em alguns momentos ela é necessária, mas daquilo tudo, o que eu consigo tirar o meu melhor para fazer chegar a política pública lá na ponta. Quando tu vê a política pública chegar lá na ponta, tu diz, bom, valeu a pena. Então é isso que para mim é a essência na política hoje, que me encantou lá atrás, para me poder participar de tudo isso. E que hoje é tão difícil de vender.
Hoje é tão difícil de falar, é muito difícil falar isso, porque não dá tempo. Porque tudo é um discurso muito rápido. É muito rápido. Tu tem 30 segundos para vender a tua ideia. Fazer um Reels no Instagram. É um tempo de um Reels, entendeu? E assim, hoje em dia, com mais inteligência artificial, mais o uso, os estudos sobre o uso do algoritmo. Então é muito fácil um vídeo viralizar, tomar conta da cabeça das pessoas, né? A gente brinca, porque o tiozão do Zap tá, não vão nessa, não é só o tiozão do Zap, não é o grupo da família que tá o vô, a avó, que tá a mãe da gente lá, não. Tem gente da nossa geração, tem gente da nossa idade que se deixa influenciar por esses vídeos e daqui a pouco tá replicando aquilo sem parar eu sempre digo o seguinte, quando na política é muito comum a gente ver o seguinte, Jota, todo mundo falando que tu fez tal coisa. Eu falei, todo mundo quem? Me diz 3 pessoas, que eu vou nessas 3 pessoas. Não, tá todo mundo falando. Não, mas todo mundo quem? Sabe? Me diz 3 pessoas, que eu vou nessas pessoas. E hoje o efeito da rede social é mais ou menos isso, né? Tu vê assim, nossa, tem 5 mil curtidas, tem 1 milhão de visualizações. Mas não tem tráfego pago, será ali? Não tem, né, like comprado, não tem, sabe? Então essas dúvidas, essa pulga atrás da orelha que as pessoas não se colocam às vezes para conseguir absorver dentro da política, e tu vê muito comum um que outro falar e tal, diz, mas tu viu só porque o filho do fulano, porque o filho do Beltrano e tal, eu disse, tá, mas é bem essa história mesmo? Tá, porque né, hoje em dia tudo é muito... E aí a gente parte de um princípio onde, vamos lá, a pessoa ali sai da 4ª série sem saber as funções básicas da matemática e ela não tem o discernimento de conseguir desenvolver um raciocínio mais profundo ao ponto de questionar aquilo que ela escuta. Claro, daí vê um vídeo e segue aquilo. Eu tenho um filho de 9 anos e a nossa briga lá em casa é justamente pelo controle, né, das redes sociais. Né? Não tem Instagram e tal e tudo mais, assim, tem um Instagram que a gente controla, mas tipo assim, o YouTube, né, e o TikTok, que as crianças mais gostam. Então assim, a geração que vem, é uma geração... Eu falei da geração pós-pandemia. Tem uma geração pós-pandemia, que é a gurizada que está virando adolescente agora, que teve essa dificuldade de português e matemática absurda. O Rio Grande do Sul também tem trabalhado muito para melhorar esses índices. Vocês imaginem isso nas regiões mais pobres. Mas na geração do meu filho para baixo, que é um pouquinho antes da geração da pandemia e tudo mais, assim, eles consomem muito esses vídeos e esses vídeos, de certa forma, a gente precisa ter um certo controle porque... acaba formando pequenos traços de opiniões neles e que tu tem que... Não, isso não é verdade. Não, isso aqui é inteligência artificial. Isso aqui... Hoje, eu estava conversando com a Elisiane, que é uma amiga minha, falando sobre a questão de inteligência artificial. Hoje, a gente ainda consegue, com um olhar muito crítico, identificar o que é inteligência artificial ou não. Mas não te dou 2 anos para a gente não conseguir mais. Então, assim... é um futuro muito perigoso para a próxima geração, né? Para essas crianças que veem informação aí. Porque a manipulação da informação talvez seja muito... Eu não tenho medo da inteligência artificial dominar o mundo, como num Exterminador do Futuro, como no Matrix, etc. Eu tenho medo dos grandes poderosos, dos grandes capitais, os megas capitais, que estão por trás das grandes corporações que vendem inteligência artificial e o que eles podem fazer com isso para oferecer para as próximas gerações. Isso é um ponto de atenção muito grande, porque a gente está falando do futuro da humanidade e das políticas públicas, enfim, das próximas gerações, do próprio planeta Terra. E é um ponto de observação que eu sempre tenho tido muita reflexão nos últimos dias. Assim, então, até que ponto, aonde que a gente vai chegar com tudo isso, né? Porque a vida é cada vez mais automatizada. Tá tudo muito rápido, né? Você já viu que está tudo muito rápido, assim. Ninguém ouve mais um áudio de 2 minutos no WhatsApp sem né, entendeu? Uma vez e meia, 2 vezes. Hoje nós estávamos reunidos com uma colega minha, a pessoa me pediu uma coisa, eu não respondi, em 7 minutos ela pediu para minha colega, e daqui a pouco bateu na porta um outro colega, que a mesma pessoa pediu para 3 pessoas a mesma coisa em 10 minutos. Sendo que estava todo mundo conversando e não tinha mexido no telefone. Então, tá tudo muito instantâneo. E se tu não responde, falei com o fulano não me responde. Fazia 7 minutos que ela tinha mandado mensagem. Então, as pessoas estão muito ansiosas nesse mundo hiperconectado, com cada vez mais informação e querendo mais informação. E, ao mesmo tempo, a gente vive uma era de desinformação. As pessoas não estão conseguindo discernir muita coisa, não leem a matéria completa, recebem ali o link encaminhado no WhatsApp, não clicam para ler. Bom, na política isso é o que mais tem, cara. Isso influencia no voto, isso influencia na eleição, influencia na vida de todo mundo. É muito complicado. E quem consegue trabalhar com isso, com maestria, tem a máquina digital. Tem o controle na mão, tem né? Controle na sua mão.
Essa tua fala já me trouxe duas perguntas, tá? Uma já vinha mais ou menos na pauta e a outra eu vou sair um pouco da pauta, tá? É que tu falou de vídeo, Visualização. Viralização. Isso tu acredita que muda no cenário tradicional, do antigo, para o cenário atual, a forma como alguém se candidata e se elege? Porque nas políticas públicas tem muito também campanha, dinheiro injetado em campanha e também das pontes e relações interpessoais que tu falou. Assim, hoje, o político que não souber dominar um smartphone e as redes sociais, ele vai sentir muito o peso do voto. Nada substitui na política, em especial mais nas eleições municipais no interior, mas nada substitui a visita de porta a porta, ir lá cumprimentar, dar um aperto de mão, tomar um cafezinho na casa de alguém. Essa relação próxima funciona muito no interior e ela é muito responsável por boa parte do voto. Mas quando a gente fala no macro, e cada vez mais se utiliza a rede social, quem não souber dominar o algoritmo, quem não souber dominar o Reels, quem não souber saber fazer uma escalada, quem não souber fazer os ganchos, quem não souber fazer um stories de 5, 6 segundos, um Reels de 10 segundos, uma música viral, ou até uma trend do momento, tende a cada vez mais ficar um pouco de fora do pleito. Ainda que, ao mesmo tempo, a gente veja muita gente boa fazendo isso. Tem o prefeito de Florianópolis, que é o Topázio, que é um case muito, muito famoso, que ele sabe tudo isso com conteúdo e entregando política pública, que é um negócio bem bacana. Tu vê muita gente se elegendo, sem conteúdo, sabendo utilizar a rede social. E aí, como diz um político conhecido meu, ganha um mandato e ele ganha um mandato de deputado. Só que ele mora numa kitnet e ganha um elefante. E ele faz o que com aquele elefante? Porque ele não sabe o que é um mandato. O mandato é um elefante. O que ele faz com o elefante? Então, assim, dominar o uso das redes sociais ele é importante na política. Ele tem resultado de voto, isso já é provado. Ao mesmo tempo que ele pode tornar uma pessoa super conhecida e fazer isso tudo virar voto, ele pode derrubar uma pessoa muito rápido. Hoje, a rede social tem esse efeito instantâneo, né? Se a pessoa não souber combater uma fake news, combater uma narrativa distorcida, esse efeito vira o contrário. Ou até potencializar. Perfeito. Então isso vira o contrário. Mas é muito importante saber usar as redes sociais, saber usar o smartphone, o poder que tem comunicação hoje em tempo real, saber usar as redes sociais para uma comunicação mais efetiva, mais assertiva, e isso reverte em voto. E a segunda é puxando naquilo que tu comentou das grandes corporações e inteligência artificial, né? Daí, vamos lá, juntando a política, que é o tema central aqui do episódio, né? Como que a política influencia no mercado econômico, daí a gente vai falar agora regional, tá? Então, assim, decisões das secretarias ou da Secretaria de Agricultura, por exemplo, elas definem tendências e há empresas que serão beneficiadas por consequência, não que faça a política direcionada para aquela empresa, mas a política tomada e adotada, ela beneficia algum setor por consequência disso? E como a gente pega a pessoa física para se posicionar em relação a isso, ou não tem como, porque é muito volátil? Você consegue prever, você consegue se encaixar antecipado? Assim, bom, na primeira parte, vamos lá. A gente tem uma meta no Estado hoje que é falar sobre irrigação. Hoje, um grande problema que nós temos é a irrigação no Estado. Uhum. De tudo que a gente planta, o Estado do Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de commodities do Brasil. De tudo que a gente planta hoje, somente 4% é irrigado. Tudo que a gente planta hoje são 4% irrigado. Nós plantamos aproximadamente 8 milhões de hectares na safra de verão e 1,5 milhão de hectares na safra de inverno. Né? A safra de inverno, tecnicamente, salvo alguns casos, não precisa de irrigação. E a falta de água, a escassez hídrica, tem derrubado o nosso PIB nos últimos 20 anos. Se tem um cálculo aproximado que nos últimos 20 anos e 7 estiagens, o Rio Grande do Sul passou por 7 estiagens em 20 anos, isso tenha dado um prejuízo, eu não vou agora cravar um número de cabeça porque eu não me lembro, mas de aproximadamente um prejuízo de 40 bilhões no PIB gaúcho, mais ou menos. E isso é a queda do PIB gaúcho? A queda do PIB gaúcho, a queda da arrecadação, porque, por exemplo, assim, hoje 40% do PIB do Rio Grande do Sul ele é ligado ao agronegócio. 40%. 75% de todo o maquinário de implemento agrícola usado no Brasil é fabricado no Rio Grande do Sul.
Então, isso tudo tem uma cadeia produtiva muito grande ao redor disso. E simplesmente o Estado não fazer nada em relação a isso, automaticamente vai prejudicar muitas empresas e muitos produtores rurais. Nesse momento, hoje à tarde, teve um debate em Brasília sobre securitização. O que é securitização hoje em dia, que é o assunto do momento? Os produtores estão endividados. Lá nos anos 90, final dos anos 90, houve uma securitização. O que aconteceu? A União pegou toda a dívida de todos os produtores agrícolas, envelopou elas, jogou títulos no mercado, estendeu a dívida por 20 e poucos anos, e os caras conseguiram começar do zero, pagando parcelas menores e conseguindo tocar adiante. Então, essas questões de securitização, algumas que foram feitas lá nos anos 90, agora venceram por agora. O que acontece? Desculpa, alguma chegou a dar default? Não, acho que não. O que acontece agora? Então, os caras estão vindo de pandemia, 3 estiagens e 3 cheias. Em especial o Vale do Taquari, uma grande cheia no estado todo e 3 cheias no Vale do Taquari. O Vale do Taquari é um dos maiores produtores de proteína de suínos e de frangos do Rio Grande do Sul. E além de plantações tradicionais. Então, assim, os caras não têm mais de onde tirar dinheiro. Eles não conseguem mais. O crédito no banco está escasso, o seguro está cada vez mais caro, porque a operação de risco está aumentando. O juros está alto. O juros está alto. A inflação, aquela história toda que todo mundo sabe como é que está. Controla, descontrola, o arcabouço fiscal, aquela história toda do novo governo que até então não deslanchou. E eles precisam de uma solução, senão não vai ter safra. O plano safra, que é o grande e que irriga o dinheiro na produção agrícola do Brasil, o governo federal já anunciou que vai diminuir ele. E aí tu entra num ciclo de desespero dos produtores agrícolas do Brasil. Então a securitização é o assunto agora. Esses 2 PLs que estão em debate agora, que é um do senador Reins e outro do deputado Pedro Westphalen, que falam nesse envelopamento, um está na Câmara, no Senado, uma está na Câmara de Deputados, na Câmara Federal, e outro está no Senado. Ambos são muito parecidos, mas eles falam que o quê? Nesse envelopamento, quando a União assume essa dívida para emitir título, isso influencia diretamente no OGU, no Orçamento Geral da União. Então, essa proposta, que é necessária, tem pouca chance de dar certo a nível nacional, porque, primeiro, ela não atingiria só o Rio Grande do Sul. Coloca todos os produtores agrícolas no mesmo arcabouço. E isso vai influenciar diretamente, além do Orçamento Geral da União, a meta fiscal. Porque isso vira conta corrente lá, isso vai virar 40 bilhões dentro da meta fiscal. Esse envolvimento, então, assim, quebra todo o planejamento financeiro e pode até derrubar o presidente da República. Porque tu imagina, né? Tu colocar 40 bilhões de dívida para dentro do teu orçamento, mesmo que seja emitindo título para te poder jogar a dívida dos caras para frente. O governo do Estado do Rio Grande do Sul tem uma outra proposta, que é uma proposta através de capitalização via o Fundo Social, que é através do Fundo do Petróleo, enfim, né, do pré-sal, etc. e tal, que me parece ser uma proposta economicamente mais viável e que não influencie no orçamento da União e que fique focado só no Rio Grande do Sul. Então tem uma proposta alternativa a isso. Mas eu estou falando da securitização por quê? Porque esse é o grande debate de que se o Estado não fizer nada, o Estado do Rio Grande do Sul, né? Não o Estado do Lato Senso, mas se o Estado do Rio Grande do Sul não fizer nada para lutar por isso, nosso PIB, que hoje é cerca de 40%, e na última prévia do PIB, que teve um crescimento de 3% ou 4%, puxado pelo agronegócio, a gente vai começar a ter ali, na próxima prévia do trimestre, queda. Na próxima safra, queda. E aí nós estamos falando de uma cadeia produtiva de alto valor agregado que vai da commodity, né, da preparação da terra, do insumo, a commodity passando pelo maquinário, tanto da plantação, do plantio direto, como da colheita. E aí depois vem os caminhões para exportar, etc. Então, assim, é muita gente envolvida nisso tudo. Muito grande. É muito grande. Então, o Estado precisa agir. E o Estado precisa tomar decisões e criar políticas públicas para resolver isso. Uma delas é a irrigação, que compete a nós na Secretaria. Por que a irrigação? Hoje, o milho, por exemplo, o milho que influencia muito no custo total da cadeia. O milho ele é muito vil às mudanças climáticas, ou excesso de chuva, ou falta de chuva. Um hectare, uma produção, uma pequena fazenda aí do milho sequeiro, sem irrigação, com estiagem, os caras estão tirando 40, 50 sacos de milho por hectare. Nas fazendas irrigadas, já tem casos os caras tirando 250, 260, 280 sacos de milho por hectare. Isso influencia direto na produção, porque o milho vira ração.
O milho que vira ração, ele influencia no preço da proteína animal, na produção avícola e na produção do suíno. Então, quando tu vai lá na gôndola do mercado, comprar uma carne de porco no açougue, comprar um frango ali no freezer, tu tem todo o preço dele ligado da esteira, da à estrutura. alteração climática, né? Desde a plantação do milho, por exemplo. Que é um fator que eu digo por quê? Porque o Rio Grande do Sul ele é autossuficiente em milho. Mas devido às estiagens e às perdas econômicas que tem, cada vez mais a gente tem que importar. Ou importar de outro estado, ou importar de fora. O governo tem que fazer abatimento de ICMS, tem que fazer um decreto para zerar o ICMS do milho que vem de fora. 2021 ou 2022 nós chegamos a importar milho da Rússia antes da guerra. Porque o milho da região centro-oeste, também os estados são autossuficientes, não tiram da produção deles para vender. Aí quando entra no estado tem que tributar. E aí o milho fica mais caro, aí o Estado tem que fazer um decreto para tirar o ICMS para não impactar na produção. E nós acabamos importando milho, Argentina, acabamos importando milho até da Rússia em 2021 ou 2022. Se não me engano. Então, assim, investir em irrigação é uma prioridade de política pública. Por quê? Então o Estado chega a estar dando auxílio-subvenção de 20% até limitado a R$100 mil para o cara que investir em irrigação. Então o cara vai investir R$1 milhão em irrigação, o Estado vai dar R$100 mil para ele. Ou para ele pagar a parte do investimento, ou para ele investir em outra coisa. Porque é uma maneira que o Estado está tendo né, nessa loucura toda que tem do clima. Poxa, nós, há um ano atrás, está fazendo um ano agora, final de abril, início de maio, há um ano atrás, a gente viu a maior cheia da história do Rio Grande do Sul, uma das maiores catástrofes climáticas da América. 3 meses depois, nós iniciamos um período de estiagem que... Hoje deu uma parcial, 60% dos municípios do estado declararam situação de emergência pela escassez hídrica. Quando tu tinha 89%, 90% dos municípios declarando situação de emergência pelo excesso de água. Então, assim, é uma coisa muito louca. E aí, então, o Estado precisa então, fazer o seu papel de Estado, de política pública, de tomar decisões que influenciem na vida não só dos produtores rurais, mas das empresas que compõem essa cadeia produtiva. E aí, existe algum... na tua fala, Joel, me percebe, e eu tenho a sensação, até a gente já comentou um pouco antes, de que o Estado acaba sendo muito reativo às medidas e às necessidades da população. Existe alguma forma, ou existe, pelo menos no teu entendimento, em que o governo consegue ser um pouco mais ativo e pular um pouco mais à frente? Porque é claro que não tem como prever uma chuva, e até hoje tem uma crítica muito grande aos sistemas de prevenção climático e tudo mais. O ponto é, a gente consegue, de repente, antecipar alguma coisa para tornar mais efetivo, mais eficaz? Não sei. Esse programa de irrigação que eu estou falando, que tá vigente hoje, para a gente ter uma ideia, ele foi concebido no início de 23. Mas aí tem um segundo fator agravante disso, que não é só a política pública por parte do governo do Estado, é o produtor rural acreditar nisso. Por que acontece? Né? Era muito comum porque mudou a consciência dos produtores. Na próxima safra vai dar. Não, o ano que vem a chuva vai ser melhor. Então, assim, imagina o cara que planta 500 hectares contar com a sorte divina de chover ou não chover. E até pouco tempo era assim. Então, precisou vir 3 estiagens seguidas, uma enxurrada, para os caras começarem a procurar o estado do seguinte: cadê aquele programa de irrigação que vocês tinham que eu não dei bola, que agora eu preciso? Então, assim, não foi no amor, foi na dor que eles aprenderam. Então, havia um grande problema também da questão de conscientização do produtor. O cara normalmente pegava o lucro dele e investia em mais terra, investia em mais patrimônio, investia, vou comprar fazenda do lado para me plantar mais e tal. Quando, na realidade, não se necessitaria comprar mais terra para plantar mais, quando tu podia, daqui a pouco, investir em irrigação... Aumentar a eficiência do teu próprio solo. Plantar mais no mesmo lugar. Uhum. O arroz, que 76% do arroz brasileiro é plantado no Rio Grande do Sul, ele é uma cultura irrigada por natureza. Então, ele já tem a irrigação natural, o arroz. Então, não precisa de investimento. 97% das plantações de arroz são irrigadas. 96% são irrigadas. Então, o arroz, para você ter uma ideia sobre eficiência de produtividade, é mais ou menos esse cálculo. Nós plantávamos há cerca de 10 anos atrás 1.600.000 hectares de arroz, 500.000 hectares. Hoje, a gente planta 900.000 hectares de arroz, com um acréscimo de 25% a 30% de produtividade. Imagina. Então, tu perdeu
ali Quantidade, um quarto de área de plantação, mas tu aumentou a tua produtividade naquela região. E isso tudo vem de tecnologia, né, de investimento da Embrapa, né, nós tínhamos o estudo, a pesquisa, né, de culturas que tem se tornado eficiente. A própria soja, que até um tempo atrás não era plantada. Bom, a soja, né, dos anos 2000 para cá, que tem uma revolução na plantação no estado. Né? Se planta soja há 100 anos no Brasil, mas no Rio Grande do Sul em especial, esse boom no Brasil se dá a partir dos anos 2000, que tu consegue tornar as produtividades, as produções de acordo com os solos regionais, etc. e tal, a Embrapa e seus estudos, torna muito mais eficiente e o Brasil vira essa grande fazenda mundial. Mas agora, recentemente, 2, 3 anos atrás, não se conseguia plantar soja em região que se planta arroz, né? Que normalmente são várzeas, que são úmidas e tal. A soja, no crescer, ela umidificava e não gerava. A Embrapa conseguiu desenvolver tecnologias agora que a soja se tornou resistente às zonas mais baixas de umidade. Então, se consegue plantar hoje. Então, eu sempre brinco dizendo que a gente olha para um iPhone, por exemplo, o seguinte, poxa, isso aqui tem a última tecnologia do momento, a melhor câmera, não sei o que e tal. Mas quando tu pegar um grão de soja, um grão de arroz, talvez, assim, num cálculo muito aproximado, existe o mesmo valor agregado de tecnologia para se chegar naquele grão de soja, para chegar naquele grão de arroz, do que tu teve para desenvolver um microchip, um nanochip para te ter uma bateria de mais qualidade, para te ter uma câmera de melhor qualidade, ou um chip 5G, alguma coisa que tem dentro de um celular, de um smartphone hoje. E às vezes isso passa desapercebido para a gente, né? No nosso contexto de Brasil e tal. Então, essas observações, essas nuances têm uma contextualização muito pesada na hora de fazer essas aplicações da política pública. Dentro um pouco, tá, se me permite, dentro um pouco da tua pergunta que tu tinha feito de oportunidades, e a gente comentou bastante sobre irrigação. O que e vou pensar no produtor lá na ponta, tá? Eu tenho um fulano que planta alguma coisa. Existe alguma forma, pelo menos, que tu tem da visão macro de que, tirando a política social, ele consiga ter uma produtividade maior dentro da produção dele, seja por busca de tecnologia, formas dele buscar, tem alguma, além da política pública, não somente, mas... Sim, assim, nós temos dentro do Estado a Emater, que é um grande braço técnico do Estado, assim, ela é uma entidade privada, mas que tem todo um serviço público, e ela tem um serviço de extensão rural. Então, a Emater tem um escritório em cada cidade do Rio Grande do Sul, são 497 escritórios da Emater, todas as cidades têm, com um grande grupo de técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, agrônomos, que trabalham diretamente, dia a dia, visitando cada produtor rural. E ali tem vários cursos de treinamentos, tem capacitação, tem estudo, tem análise. Nós, da Secretaria, quando vamos fazer alguma política pública, nós contratamos a Emater para fazer o braço técnico de execução na ponta, uma política de recuperação de solos, uma política de irrigação, uma política de perfuração de poços, ou até mesmo microaçudes que a gente fez agora na última leva de seca. A Emater foi essencial no processo todo. Então, assim, o Estado tem, além da política pública, né, escrita e tal, ou de jogar dinheiro na veia, lá na ponta do produtor, nós temos esses braços técnicos, que a própria Embrapa, né, que hoje ela é federal, mas que ela possui todo esse curso de qualificação. O Senar tem um trabalho muito importante dentro do Sistema S na parte do agronegócio. A Farsul, que é uma entidade que reúne aí os sindicatos rurais e também tem várias atividades que chegam na ponta do produtor rural. Então, assim, vamos dizer assim, um guarda-chuva de entidades e parceiros do governo do Estado, da política pública do governo do Estado, que conseguem chegar lá na ponta e passar essa mensagem para o produtor rural. Cara, dá uma olhada em irrigação. Cara, olha o mercado agora, né? Daqui a pouco... A gente tinha aqui na minha região, aqui, que é esse Centro-Sul, nós tivemos uma leva muito grande lá nos anos 70 de uso da terra para plantar arroz. Num dado momento, tira-se o arroz e aí se coloca a pecuária. E aí, daqui a pouco se tira a pecuária e se planta eucalipto, porque era qualquer luxo do momento, eucalipto para celulose. E agora começa o movimento de tirar o eucalipto para te plantar soja e para te ver. Então, assim... Existem esses movimentos de mercado que são normais, que acontecem de forma normal, mas que os produtores começam a observar as tendências e entender o que é melhor, o que é mais lucrativo, o que vale mais a pena, onde que se vale mais a pena investir e tal. E
mais um ponto à frente agora, que é o seguinte, quando a gente começa a falar de conectividade, 5G, né, IoTs, a própria inteligência artificial, isso tudo começa a ter pontos de conexão que vão mudar toda a produtividade do Estado. Né? Nota fiscal eletrônica no sair da propriedade, tu passa a ter um controle maior de tudo isso, né, por parte do Estado, e uma segurança maior de operação. O uso de drones, o uso de equipamentos de colheita totalmente automatizados, com mapa, né, mapeamento por GPS e por sistemas autônomos para colheita, a pulverização com menos deriva através de drones, que também mapeiam toda a área que eles vão atuar, e com a dispersão correta do líquido, sem ter a deriva, né, que é o vento que leva aquele defensivo agrícola para outra propriedade, que pode vir a prejudicar um outro tipo de produção. Então, um passo à frente disso que a gente está falando também, a gente olhando para o futuro, a gente vê uma grande possibilidade de novos investimentos, de tudo que a era digital proporciona para esses produtores. E aí vem esses braços de apoio do Estado, esses braços técnicos que começam a falar sobre isso, né? Começam a levar para o produtor. A gente tem um grande problema que é a sucessão rural, né? A sucessão familiar rural. Manter o filho do homem do campo no campo é uma dificuldade muito grande que tem, porque a cidade ela é maravilhosa, ela atrai todo mundo, entendeu? E aí, às vezes, o filho vem, se forma na capital, ou se forma num centro universitário, e daqui a pouco não quer voltar para o campo. Então, também, o uso agregado das novas tecnologias, com a possibilidade da sucessão familiar no campo, e mais essas políticas públicas, mais esses parceiros atuando, a própria Emater, né, o cenário e tudo mais, dão, de certa forma, uma possibilidade de segurança de a gente conseguir ter esses níveis de produtividade. Isso parece bobagem, mas parece brincadeira quando a gente fala, mas é um problema que é visto da forma empírica. Eu particularmente venho do interior e tenho muito conhecido do mundo rural, e se eu for elencar aqui 5 a 10 famílias, 2 eu sei que vão voltar para a produção do agronegócio. Né? E a gente precisa tornar isso mais atrativo para não perder essa nuance, né? Sim. Porque a cidade ela é mais atrativa, de fato. Né? O mundo, essa loucura dessa vida urbana, da cidade pulsante, ela parece ser mais atrativo, mas se a gente não tiver o campo, a cidade... Facilidade, né? Assim, né? Tem uma frase de algum presidente americano no passado que dizia, né? Se morrerem os campos, as cidades morrerão. Né? Então, a gente precisa do campo, do agronegócio vivo, pulsante, vibrante, tecnológico, para manter a cidade viva. Bom. Vamos naquela parte que a gente não botou para ele ali, para pegar ele de surpresa? Vamos. Ô, Joel, tem sempre uma parte que a gente não coloca aqui na pauta para pegar de surpresa, tá? Então, como de praxe, é algo agora um pouco mais contraído, um bate-bola, mas perguntas de cunho pessoal, tá? Deixar um pouco a parte política e figura pública do Joel, e agora bem o pessoal mesmo conhecendo o Joel, tá? Então, vou te pedir uma frase, o Marcos vai te pedir algumas referências, e a gente quer saber da tua pessoa física mesmo, tá? Primeira parte se tu pudesse passar uma mensagem, e daí, eu sei que é difícil dissociar, mas tenta dissociar o Joel político do pessoal. A gente quer saber do pessoal, tá? O que levou o Joel lá do início chegar aqui, uma frase que guia ele nesse assim, caminho. Se tu pudesse colocar uma frase no outdoor que todas as pessoas do Brasil vão enxergar, uma mensagem que tu gostaria de passar. Nossa, é difícil, hein, cara? Poxa vida, uma mensagem. Essa é difícil. Vamos lá, deixa eu pensar. Pode ser uma frase que tu goste, uma frase com alguma mensagem, algo que tu acha importante, que tu acha que todo mundo deveria levar. Cara, tem uma frase que eu gosto. Ela é uma frase positivista, né, que é uma filosofia antiga. Ela está estampada resumidamente na bandeira do Brasil, mas ela diz que é o seguinte, né, o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Eu acho que isso tem um peso na minha vida muito grande, sabe? Ter o amor por base, vou dizer assim para vocês, falando um pouco do meu pessoal. O meu pai faleceu ainda durante a gestação da minha mãe, então eu não tive a oportunidade de conhecer meu pai, fui criado só pela minha mãe. E a minha mãe, como mulher, imagina, final dos anos 80, né, início dos anos 90, criar um filho sozinha, né? Ela me passou um nível de educação e um nível de amor muito grande, muito, muito grande. E a minha mãe vem a ser cometida de um câncer de mama quando eu tinha
17 anos e ela passou por 6 anos e pouco de tratamento, e quando eu tinha 22, 23 anos ela falece. Então, assim, eu fico, de certa forma, sozinho no mundo, claro, né? Tenho meus parentes, mas, enfim, sem pai nem mãe, com 23 anos de idade, um pouco antes de eu entrar na política. E talvez, nesse mundo louco de hoje em dia, eu teria tudo para ter dado errado na vida. Teria para ter se perdido na vida, como se fala hoje em dia. E o legado que minha mãe me deixou nesse sentido do amor é tão grande que um dia eu vi essa frase, né, e eu estampei ela assim em várias publicações que eu faço. Tinha uma frase ali antigamente no Facebook, que era uma bio, antes da bio, né, que era uma frasinha. E eu gostei dessa frase quando eu vi. Então, assim, acho que todas as pessoas que tiverem o amor por base, tiver uma base muito forte ligada no amor materno, no amor paterno, no amor pelas pessoas, no amor pelos amigos, no amor de conviver com as pessoas, elas conseguem ter uma ordem por base, né? Tu consegue ter uma certa organização das tuas coisas pessoais, da tua vida e tudo mais. E no fim, tu colhe o progresso. Acho que é uma tríade, né? Então, assim, com amor e com ordem, tu chega ao progresso. Talvez lá no passado tenha sido essa ideia da bandeira do Brasil, né? Que ficou só o ordem e progresso, que é o resumidamente dessa frase, que é da filosofia positivista. E então eu acho que a ordem por base, o amor por base, o amor por base, a ordem por princípio. A ordem por princípio. O amor por base, a ordem por princípio e o progresso por fim. Eu acho que é uma grande nuance que me guiou lá desse momento tão difícil que foi, né, dos 20 e poucos anos, de ter me dado de cara com o mundo, eu e o mundo, mas a base era tão sólida, a herança moral que minha mãe me deu era tão sólida que eu consegui ter essa organização de vida assim para chegar até aqui. Legal. Se me permite, vou dar só uma fugida da dinâmica, mas é rápida. Nos comentou de que com 23 anos teve o falecimento dos parentescos, já estava só. Uma outra pessoa, um jovem qualquer que nos escuta e está numa situação próxima ou parecida, o que tu diria para ele como um motivacional? Cara, eu acho que a vida vale muito a pena, viver vale muito a pena. Não existe tranquilidade na vida, né? Não existe assim uma vida, o cara pode ser milionário, o cara pode ser herdeiro, pode ser Ele vai filho. ter os problemas dele, né? Ele vai ter os problemas dele, cada um no seu grau, né? Tem pessoas que têm um problema que não sabem se vão conseguir comer no dia de amanhã, e tem pessoas que não sabem se eles vão sair de carro ou de helicóptero no outro dia. Mas assim, os problemas existem, mas, cara, viver vale muito a pena. As dificuldades, elas vão aparecer, né? As coisas na vida são assim. Tem uma outra frase que eu gosto muito, que é uma frase muito curta, que é de uma antiga metáfora. Uns falam que é chinesa, outras falam que é tudo passa. Né? Tem a parábola diz que o pai, que era um rei, antes de morrer, deixa uma frase enrolada num papiro para o filho e diz para o filho: meu filho, depois da maior vitória que tu tiver na tua vida ou da maior derrota que tu tiver na tua vida, tu abre essa frase e lê, tu vai lembrar de mim, tu vai lembrar de que tu consegue seguir. Então, assim, aí o cara foi lá, teve a maior vitória numa batalha para conquistar um outro reino lá e tal, e ele abre o negócio que o pai dele diz para ele, tá escrito assim, tudo passa. Então, assim, tudo passa, a gente consegue superar as coisas, né? A gente precisa ter um bom discernimento do que é certo e que é errado, do que vale a pena na vida. Repito que viver vale muito a pena, e que assim, os problemas foram feitos para a gente superar. Então eu acho que o jovem, a pessoa que tem algum problema, não necessariamente como eu passei assim na questão de familiar, de não ter mais os pais próximos e tal, que eu tenho um filho de 9 anos e tenho tentado, né, me policiar de ser um bom pai, porque eu não tive essa presença paterna do meu lado, mas tentar participar mais da vida dele, acompanhar no futebol, acompanhar no basquete, que ele participa. Ele jogava na escolinha do Inter, a gente tentava participar e tal. Enfim, mas tentar ser presente. O futuro, ele é construído por a gente mesmo. Então, assim, não desistir, né? A gente vai tropeçar, vai cair, vai se levantar, faz parte de todo o processo da vida da gente, e que eu sempre acredito que há um futuro bom para todo mundo. Acho que ali na frente
quem faz o certo, né? Quem tem uma boa semeadura, né? Quem vai lá e faz coisas boas, planta as coisas boas. Aí tu pode dizer se é a lei do retorno, se é o segredo, se é a lei do universo, se é Deus, a lei da atração, conforme a crença e a religião de cada um. Mas eu acredito que se tu fizer coisas boas, se tu plantar coisas boas... O amor né, por base. o amor por base, né? Então, assim, acho que tu vai conseguir colher coisas boas. Não é fácil, né? A gente vive um mundo que ele é extremamente opressor. Então, assim, a vida não é o Nescauzinho quente da mãe da gente todo dia de manhã, mas que a gente precisa... encarar os fatos, né? Sair pra rua, matar um leão por dia, mas que a gente consegue chegar lá e chega bem tranquilo. Gostei. Vai. Na linha de escutar o Joel, pessoa física, a gente quer indicações. Coisas que moldaram o Joel, tá? Hoje, se tu fosse indicar 2 livros pra alguém, quem é que tu indicaria? Cara... Pode ser desenvolvimento pessoal, política. Um livro que tu gosta. Se não ler também não tem nenhum problema. Não, eu leio. Pior que eu leio, tem alguns livros. As 48 Leis do Poder. Acho que é um livro muito bom. É um livro muito bom. As 48 Leis do Poder, né? Eu sempre 42, 48, 46, mas é 48. As 48 Leis do Poder, eu já li acho que umas 2 vezes. Para quem está nesse mundo político, eu acho que ele é muito didático, né? Sobre como agir, como pensar, como se movimentar, ter cuidados, né? Não brilhar mais que o chefe. Nunca ofusque o brilho do seu mestre. Primeira lei do... Primeira lei. Não, é a primeira? É a primeira, eu acho, né? Nunca ofusque... Enfim. Mas, enfim, eu acho que é um livro muito bacana. E, cara, eu gosto muito... eu sempre fui muito fã de teorias da conspiração e de teorias relacionadas à origem da gente, origem do mundo, origem da gente. E tem um livro do J.J. Benítez que é Os Astronautas de Yahvé, né, que é do J.J. Benítez. Ele é um pouco de eram os deuses astronautas, ele é um pouco dessas, né, nossas teorias, os astronautas de Yahvé. Ele faz uma leitura, olha que eu sou cristão, mas ele faz uma interpretação diferenciada da Bíblia, relacionada a justamente as passagens bíblicas inexplicáveis com aquilo né, da Virgem Maria, enfim, né, do Moisés subir no Monte Sinai, dos 10 mandamentos, daquilo tudo que não tem explicação, que a gente não acha uma explicação nos dias de hoje, mas que poderia ter uma explicação astrofísica sobre civilizações do passado, etc. e tal. Mas assim, então, e eu olho muito, leio muito sobre isso, né? Mesmo sendo cristão, mesmo lendo a Bíblia, mesmo acreditando em Jesus, mesmo acreditando em Deus, né? Não, mas eu acho interessante a visão de que uma parte da nossa história nós não conhecemos, né? E aí vem aquela vã filosofia, né? Quem somos, aonde estamos e para onde vamos, né? Então é mais ou menos isso. Esse eu não conhecia também. Acho legal. Legal. Partindo, queremos saber de 2 pessoas que o Joel recomenda que quem está em casa escute e, se possível, que venha também transmitir um conhecimento aqui conosco. 2 pessoas. Vamos pensar. Tem uma história bacana. Cara, não é por ser Joel, mas eu gosto de ouvir muito o Joel J. Então, já ouvi alguns podcasts dele, já sigo ele em algumas redes sociais. Eu acho que ele sempre tem mensagens bacanas, né, relacionadas a tudo, né? Não só sobre empreendedorismo, mas assim, sobre motivação, vida, etc e tal. E agora um acessível pra gente trazer aqui. O Joel. Se quiser trazer o Joel, não tem problema. Só daqui a alguns episódios pra trazer o Joel. Pra trazer aqui, cara, tem um cara que é um amigão meu. Hoje ele tem um método de empreendedorismo que ele criou e é patenteado por ele. Ele é o Vinícius Besouro, vamos dizer assim, que ele é sócio do Instituto Besouro. Hoje ele tem unidades aí do instituto dele no Brasil todo, fora do Brasil. Ele já deu aula na Argentina, ele teve já dando consultorias em países da África e tal. E hoje ele presta muito serviço para governos na parte de desenvolvimento pessoal,
e empreendedorismo para pessoas de baixa renda. Ele tem um método chamado By Necessity e ele já escreveu um livro, Canvas de Favela, que é ligado a justamente isso, né? A entender como funciona aquele mundo microeconômico que tem dentro das zonas que tem um certo nível de pobreza e como extrair o melhor dessa população com metodologia para eles empreenderem, ganharem dinheiro, expandirem negócio, etc. e tal. Ele é um cara muito bacana aqui de Porto Alegre. É difícil conseguir agora pegar ele em Porto Alegre, mas ele está mais para São Paulo, Rio de Janeiro, mas é um cara acessível, né, que eu posso fazer a ponte com vocês. E conversa muito com o nosso propósito, né? Conversa muito com o propósito de vocês e é um cara que, assim, é nota 1000, assim, é um amigão meu. A política no começo que nos aproximou e hoje a gente é parceiro e tem várias ideias em conjunto aí. E ele tem essa boa relação nesse mundo do empreendedorismo, mas em especial, que eu acho que é a cereja do bolo dele, é essa visão social que ele tem com as populações de baixa renda para olhar para eles, para capacitar eles e extrair deles aquilo que eles têm de melhor para poder empreender dentro daquele círculo que eles vivem, seja na barbearia, seja na locadora de videogames, que hoje não existe mais, mas que um dia já teve, seja o cara que faz o crepe, seja o cara que faz o hambúrguer, seja o cara que faz penteados afro, seja o cara que faz um negócio diferente, ou as próprias questões agora que tem de robótica, inteligência artificial, etc. e tal. Ele tem cases muito bacanas de políticas públicas que ele consegue fazer em parceria com gestões, governos, Prefeitura de São Paulo, Governo de São Paulo, o Ministério de Desenvolvimento Social, ele já teve relação, e fora outros programas a nível mundial que ele já participou, trabalhando justamente nessa nuance de poder levar o empreendedorismo para as pessoas de baixa renda que não conseguem ter uma qualificação de uma faculdade, de economia, de administração, contabilidade e tal. E resolve um problema de fato, né? Na prática, né? É a prática, né? É a prática. Esse método By Necessity dele é muito interessante, ele vai na veia do cara, assim, o cara, ele tem esse método que ele tem patenteado, assim, ele abre, né, um cartaz, assim, tal, e aí ele preenche aqui e tal, e o cara vê, assim, o cara consegue montar o plano de negócios dele. Ele consegue visualizar e montar aquele negócio dele. Imagina, e resolver. É bem interessante. O podcast ele nasce de uma ideia da gente transmitir conhecimento adverso, tanto que a gente pega pessoas de vários nichos para o jovem mais emergente, que é onde a gente se encaixa, né? Que a gente veio de um local assim, hoje a gente se encontra num dos maiores escritórios da XP, a gente está num lugar bacana, mas também teve o amor por base, pelo menos da minha família, tive também bastante incentivo, assim, educação para que eu consiga chegar. Só que ele vai ainda um nível mais a fundo, acredito, do que nós, né? Uma classe ainda mais abaixo e ele atua bem na prática. A gente um empirismo, querendo passar conhecimento, só que das pessoas que chegam até nós. Ele tem na prática ir até as pessoas. Acho que vai agregar muito. Procurem Vinícius Mendes, Instituto Besouro, Vini Besouro. Vocês vão achar nas redes sociais, depois eu até mando para vocês. Ele é um cara nota 1000. Show. E legal. Última parte, a gente promete. Já vamos te liberar. 2 séries ou filmes? House of Cards. House of Cards. House of Cards é sensacional. Nesse mundo político que a gente vive, eu já olhei 2 vezes ali House of Cards. E a gente... Isso, não só pelo conteúdo político, tá? A gente tem uma síndrome de vira-lata do Brasil, né? Do brasileiro e tudo mais. Acho que o Brasil é corrupção, que não sei o que. Blá, blá, blá. Cara, House of Cards te dá uma visão americanizada do que é os bastidores da política americana, que é tão quão o que acontece no Brasil, para pior até na realidade. Mas eles têm esse negócio dessa grife americana, né? E tudo mais. Mas House of Cards, ou Frank Underwood, que é o personagem principal do Kevin Costner ali, é um cara icônico, né? Então tem frases marcantes, tem as questões de relações e de articulação política que a gente vive no nosso dia a dia, que são muito bons. E uma série que eu assisti agora, que foi lançada a 4ª temporada, dentro daquilo que eu falei, que vem um pouco dessa questão do amor, que é o The Chosen, que é a história, né, de Jesus Cristo lá da base, né, lá do começo e tudo mais. Eu assisti as 3 temporadas e agora semana passada lançaram a 4ª na Netflix, com 8 episódios, e os 2 últimos estão no cinema. Que aí vai chegar até a Santa Ceia, até a crucificação, a gente veio da Páscoa agora.
E assim, é uma história antiga, é uma história que quase todo mundo conhece, mas eu acho que sempre é bom revisitar essa história, porque as pessoas entendam um pouco de que, olhando no viés político, né, a história sempre passou por momentos de ruptura, né? E Jesus Cristo, nesse sentido todo, como um ente político não religioso, ele quebrou muitos paradigmas naquele momento histórico do planeta, da geopolítica do planeta, 2000 anos atrás, quando ele encara o Império Romano, né? Quando ele sai a propagar a palavra de Deus por ali, e aí leva as pessoas a terem uma reflexão de que aquilo que elas estavam vivendo, ou aquilo que a manipulação religiosa que se tinha na época, não era bem aquilo. Então, poderia existir uma outra possibilidade de salvação, né, que não fosse aquela que se vendia dentro do império, né, e das religiões, e das nuances, das tribos que tinham na época ali. Então, o The Chosen, eu acho que ele nos revisita essa história, né, não só por ser a maior história do mundo até hoje, que é a história de Jesus, enfim, tudo mais, mas porque ele conta, porque ele vai lá no âmago da vida de cada um dos apóstolos, ele conta as transformações, ele vai fazendo passo a passo do líder político que foi Jesus Cristo naquela época e da importância que ele teve para transformar o mundo no que o mundo é hoje. O que foi feito depois disso, né, que eu sempre digo, Jesus é um cara massa pra caramba. O grande problema é a torcida fanática, né? A torcida organizada. E isso é o que hoje em dia, né, que acaba distorcendo as verdadeiras leituras dele. Mas o The Chosen, ele foge um pouco dessa questão única e religiosa e nos traz uma parte mais da vida, né? Do dia a dia da vida, do que foi Jesus Cristo do nascimento até o momento da crucificação, a última ceia e tal. E ele tem vários insights, eu acho que, do nosso dia a dia, né? Do cara que tu não consegue confiar, do cara que é o teu colega que é brigão, do cara que é o cara que te apoia o tempo todo, do cara que é teu parceiro, do cara que quer te ferrar. Então, assim, tem vários contextos históricos que se transformam hoje no nosso dia a dia, dentro da empresa, dentro do grupo de amigos, enfim. Sim, dá para traduzir para as coisas do cotidiano. E fica uma forma visível de se enxergar, nítido, fica claro. Não só por ser uma história, como eu digo, né, que é uma história bonita, né, só diz, claro, né, até o momento da crucificação, que deixa várias lições que a gente carrega até hoje, né, na nossa vida, mas porque revisita esse contexto todo de que, né, as coisas são cíclicas, né, então aquela história de lá tu traduz hoje para muitos momentos daqui. Bom, da minha parte, eu só tenho a agradecer. Pô, um episódio assim, com políticas públicas, com esclarecimento de política no geral. A gente falou do Rio Grande do Sul, falou da agricultura, falamos sobre empreendedorismo também, como se posicionar. Cara, só falando sobre castas sociais. Para mim, um episódio riquíssimo. Só tenho que te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço o convite de vocês, né? Enfim, em nome de toda a FAS aí, do Lucas, do Léo, meu primo, que fez essa ponte conosco aí. Mas agradecer a oportunidade. Eu acho que, né, a gente sempre, quando fala assim em público, todo mundo que vive na política gosta muito de falar, né? Então a gente fala. E muitas vezes, quando é um podcast, que é um negócio mais assim, que tu que tu consegue desenvolver uma ideia. É aquilo que eu falei, né? Hoje é tudo tão raso na política, né? Tudo tão rápido, tão raso. Quando tu para uma hora e meia para conversar, trocar ideia, debater ideias, tentar enxergar o outro lado das coisas, eu acho que isso gera um valor agregado e deixa coisas boas marcadas, né? O episódio que vai ficar rodando, que vai circular por aí, as pessoas vão parar, vão ver, alguns vão gostar de algumas histórias, alguns vão gostar de outras coisas, e tudo isso vai influenciar, acho que de maneira muito positiva na vida de alguém. Essa é a nossa intenção, é esse o nosso objetivo e é o que nos traz aqui. Maravilha. Bom, Joel, obrigado, ressalto o agradecimento e até. Valeu. Pessoal, quero agradecer vocês pelo tempo conosco. Peço para que curta, compartilhe e deixe aqui a indicação de pessoas que vocês querem que venham compartilhar a história de vocês. E peço que se inscrevam no canal. Abraço, tchau, tchau.